igreja amada, paz do Senhor Jesus, amém? Que alegria, já me sinto em casa, né? Me sinto à vontade com vocês. E eu costumo compartilhar com os irmãos, quando eu estou aqui com vocês, que é uma igreja muito fácil de amar. É uma igreja muito fácil de conviver. Os dias que nós passamos juntos ali, a gente pôde ver muito bem isso. Os irmãos são muito receptivos, muito queridos, muito amados. É uma honra para mim estar aqui nesta noite. Eu agradeço em primeiro lugar ao nosso Deus, porque esse dia já estava escrito na agenda dele. Este congresso já estava escrito na agenda dele. A sua vida será abençoada, porque já estava escrito na agenda dele. Amém? Agradeço imensamente a Miriam que me convidou. Agradeço ao pastor Álvaro Areias, pastor desta igreja, que nós também aprendemos muito a amá-lo. Não somente ele, mas a sua esposa Mônica, Simval, gente, é muita gente, Jéssica, e por aí vai, as duas Jéssicas, né? E por aí vai. É uma honra estar aqui com vocês nesta noite. Eu creio que Deus falou já tremendamente com vocês nesses 3 dias, sexta, sábado e domingo, 3º Congresso Joias, com o tema Metamorfose, nossa mente transformada em Cristo. E eu creio que nesta noite Ele ainda vai falar mais um pouquinho ao nosso coração. Deus tem sempre algo reservado para as nossas vidas. E quando nós pensamos que acabou, que é o fim, que eu já vivi tudo que eu tinha que viver, eu quero te dizer que se você está num congresso onde Deus deu a direção para colocar este tema, metamorfose, você não vai ficar dentro do casulo, você vai voar. E o melhor ainda está para acontecer na tua vida, em nome de Jesus. Amém? O tema desta noite, que a Miriam me passou, de dentro para fora. Canção linda também que nós louvamos aqui no início deste culto. A ação do Espírito Santo na transformação da mente. Eu gostaria que você abrisse comigo a sua Bíblia. O apóstolo Paulo, ele escreve esta carta à igreja de Roma. O apóstolo Paulo está ensinando a igreja de Roma a viver de forma digna do Evangelho. E aqui no capítulo 12 de Romanos 12, no versículo 2, todos acharam? Amém? A Bíblia diz assim, eu leio na revista e atualizada, a versão que eu estou usando é a versão revista e atualizada, e a minha Bíblia diz assim, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos orar ao Pai. Senhor nosso Deus e nosso Pai. Amados, como eu estava falando, o apóstolo Paulo escreve esta carta à igreja de Roma, e ele está então ensinando a igreja de Roma a forma como se deve viver um cristão. Ou como diz aqui, o subtítulo da minha Bíblia, bem sugestivo, a nova vida. A nova vida. A nova vida. Então Paulo começa a ensinar aquela igreja no capítulo 12, dizendo que para haver uma transformação fora, ela precisa começar por dentro. Porque todos nós amamos a parte final do versículo. A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. E a gente fala isso para os irmãos com muita alegria, não é verdade? Fica tranquila, minha irmã. Fica tranquilo, meu irmão. Porque a vontade de Deus é boa, é agradável, é perfeita. E o melhor vai acontecer na sua vida. Mas nós nos esquecemos da parte A do versículo. Paulo diz no início do versículo 2, e não vos conformeis com este século. Em algumas versões, não se acomodem com este século. Sabe quando você está sentado em uma cadeirinha ou no seu sofá, quando você chegar em casa deste culto, e você vai começar a se acomodar, se sentir mais confortável, se ajustar para que você fique bem. Paulo está dizendo, vocês não podem se acomodar ao ponto de se sentirem bem neste mundo.
Este mundo precisa gerar em nós desejo por mudança e transformação. É impossível que a igreja no Brasil não esteja percebendo que nós estamos vivendo os últimos dias. E nós não podemos nos acomodar, nos conformar com este século e dizer, está tudo certo, porque eu vou para o céu. Minha família vai para o céu. Está tudo certo. Não, nós estamos nos acomodando. Estamos nos conformando. Estamos procurando um lugar confortável para sentar e ali estamos querendo ficar muitas vezes. Porque sair da zona de conforto dá trabalho. Metamorfose dá trabalho. Uma borboleta, ela leva em média, dependendo aí da espécie, 6 meses entre a questão dela ser uma lagarta, uma larva, passar pelo casulo e virar borboleta. Se ela sai do casulo antes do processo de metamorfose terminar, ela sai com defeitos. Ela sai com as suas asas quebradas, porque não estão fortalecidas. Ela sai frágil, porque saiu antes do processo. Ela não sai preparada para voar. Suporta o processo que você está passando, porque Deus quer que você alcance voos. Deus não quer que você permaneça na tua vida rastejando como uma lagarta para sempre. Deus quer que você passe pelo processo de metamorfose para poder alcançar grandes voos. Queridos irmãos, aguentam o processo porque o propósito é maior. A maior dor para a lagarta é quando está bem pertinho dela sair do casulo. Você já percebeu que quando está pertinho da tua bênção, da tua cura, da tua vitória, da conversão do seu marido, da conversão dos filhos, daquela mudança no emprego, parece que a coisa aperta? Só eu sinto isso ou só eu que sou de Jacarepaguá sinto isso? Ou aqui em Queimado vocês também sentem? Achei que era só lá. Irmãos, acho que eu nem falei, né, que eu sou da Assembleia de Deus lá de Jacarepaguá. Você já me conhece, né, do Pichincha, né? Enfim, eu não fiz essa parte da apresentação, porque já me sinto tão à vontade. Então, eu percebo que quando nós vamos chegando bem perto da vitória, bem perto de sair do casulo, a dor aumenta, a pressão aumenta, e você até pensa em desistir. Mas Deus está falando conosco nesta noite. Suporta o processo, porque o meu propósito na tua vida é muito maior. Aleluia! E aí, sabe a hora que a lagarta começa lá dentro, naquela transformação a sentir dor? Quando está na hora de romper o casulo. Porque para as asas da borboleta se fortalecerem para o voo, ela tem que romper o casulo. E dói. E dói, e ninguém quer romper casulo, e ninguém quer sair da zona de conforto, e ninguém quer mudar de vida muitas vezes, porque está confortável o emprego, está confortável essa situação na minha casa, está confortável ficar assim com esse problema, eu vou me acostumando com a minha dor, eu vou me acostumando com a minha enfermidade, são os meus remédios, é a minha vida, mas Deus está te convidando hoje para sair desse casulo no tempo certo, fortalecer as suas asas para voar. É doloroso? É. Dá trabalho? Dá. Às vezes você pensa em desistir? Pensa. Mas quando você perceber que saiu do processo no tempo certo, que rompeu o casulo, as asas já estão firmes, e quando você alçar o seu primeiro voo, você vai olhar para trás e vai dizer, valeu a pena. Valeu a pena o tempo do casulo quando ninguém te viu. Valeu a pena o tempo do casulo quando você só você sabia das suas dores. Valeu a pena o tempo do casulo, o tempo da humilhação. O tempo onde você se sentia invisível. Porque quem é que vê um casulo, irmãos? Mas todos amam admirar a borboleta. A lagarta é um ser que muitas vezes causa repulsa. Afinal, eu não consigo imaginar um congresso com o tema lagartas, rastejando para toda a vida. Pelo amor de Deus, nem Sessão da Tarde faz isso, gente. Não é verdade? Lagartas, rastejando para toda a vida, não. Não, porque a lagarta é um animal que a princípio causa repulsa. Quem é que tem plantinha em casa aí?
Também pensei que só em Jacarepaguá a gente já planta, gente. Quem é que tem plantinha em casa aí? Amém. E se você encontra uma lagartinha na sua plantinha, você diz que gracinha, fica aí bonitinha. Não, você tira. Você tira a lagarta, porque ela vai acabar com a tua plantação, com a tua plantinha. Mas se você vê uma borboleta, você vai pegar o seu celular para fazer uns stories e dizer que coisa mais linda, borboleta na minha plantinha. E você ainda quer passar a vida como lagarta? E você ainda quer continuar causando repulsa nas pessoas? E você ainda quer continuar rastejando quando Deus te chama, entra no meu casulo? Para que eu te transforme, para que você passe pela metamorfose e para que você possa agora alçar voos. Não mais causar repulsa, mas agora você vai atrair pessoas, porque borboleta atrai, a lagarta repele, a lagarta espanta. Mas borboleta atrai. Eu quero ver uma igreja aqui cheia de borboletas. Eu quero ver uma igreja aqui voando. Eu quero ver uma igreja aqui florindo os jardins de Queimados. Eu quero ver uma igreja aqui que vai pregar o evangelho às multidões, que vai até onde está o morador de rua, que vai até os prostíbulos, que vai até os lugares onde ninguém quer ir. Eu quero ver borboletas chegando neste lugar, atraindo pessoas e ganhando vidas para Jesus. Aleluia! Aleluia! Meus amados irmãos, que coisa mais linda que Deus está falando conosco nesta noite. O inimigo quer nos deixar acomodados, abatidos, paralisados. Enquanto Deus só está projetando os altos voos para você. É lindo porque Paulo então continua dizendo: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Uma mente renovada. E o que significa renovado segundo o dicionário? Ficar como novo. Ato de se modificar para melhor. Mulheres aqui que fazem o cabelo, que fazem as unhas. Ninguém faz o cabelo ou as unhas para ficarmos mais feias. As joias que cantaram aqui nesta noite, todas lindas e maravilhosas, foram lapidadas para ficarem melhores. Vão ao salão ou fazem em casa mesmo as suas unhas, os seus cabelos, para quê? Para se sentirem renovadas. Com o renovo nós nos sentimos melhores. Então quando Paulo ensina a igreja em Roma dizendo: transformai-vos pela renovação da vossa mente, ele está dizendo: a transformação tem que ser para uma mente melhor. Uma mente modificada, para que vocês alcancem a transformação exterior. Aí sim, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então minha pergunta para você nessa noite: é possível experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus sem metamorfose? Sim ou não? Não. É possível ficar declarando este versículo, postar no status do WhatsApp, mandar para o irmão, mandar para a irmã: experimente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, sem mudança de mente, sem mudança de vida, sem metamorfose? Quantos crentes falidos espiritualmente, porque não querem ter mente transformada, não querem ter vida transformada, não querem compromisso com Jesus, não querem deixar de ser lagartas. Mas o convite do Senhor para cada um de nós nesta noite é que nós experimentemos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluia! Perceba, irmãos, que eu não posso mudar o meu comportamento sem antes mudar o meu pensamento. Existe algo que nós ouvimos muito falar nesses dias, né? A crença limitante. Aquilo que limita você. Você cresceu ouvindo que não vai dar em nada. Você cresceu ouvindo que você é burro. Você cresceu ouvindo que você não vai prestar para nada. E muitas vezes esse pensamento vem acompanhando
a sua infância, adolescência, juventude, você entra num casamento com esse tipo de pensamento. São as chamadas crenças limitantes. E você acredita no que falam. 2 cientistas, eles dizem que 80% dos seres humanos, né, que estão sempre fazendo um juízo sobre o outro, eles fazem o juízo de forma, ou melhor, de acordo com o que eles pensam, não do que você realmente é. Porque o que o outro diz sobre você diz respeito a ele e não a você. Nós falamos de acordo com as nossas experiências. Eu acho que aquela irmã é assim, eu acho que aquele irmão é assim. Eu acho. E às vezes nós ficamos com essas crenças, acreditamos no que acham sobre nós, acreditamos no que as pessoas pensam sobre nós e ficamos limitados a sermos lagartas para o resto da vida. Sabe aquele meme, aquela historinha que uma lagarta encontra uma borboleta e fala assim: ué, você mudou. E ela voa e diz assim: ainda bem. A lagarta encontra com a borboleta e diz: você mudou. Porque tem gente que fala isso com tom de crítica. Como você mudou? Mas a borboleta, sabendo quem ela era, sem mais as suas crenças limitantes, ela diz: ainda bem. Irmãos, mudar é muito bom. Mudar segundo a palavra de Deus é melhor ainda. Mas não existe transformação de comportamento sem a transformação no pensamento. Quantas dietas você começou na segunda-feira, mas nunca concluiu, até chegar quarta-feira você comeu a dieta, né? E a dieta eu comia. Sabe essa história? Porque até a transformação no nosso corpo físico, ela tem que começar na mente. Então, para a gente experimentar a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita, precisa haver mudança na mente. E como o tema proposto de hoje, a ação do Espírito Santo na transformação da mente, o próprio Jesus fala em João capítulo 16, versículo 8, que o Espírito Santo é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Quando nós oramos por conversão, quando nós oramos para Deus alcançar uma família, um lar, uma pessoa que nós amamos, que estamos orando, nós pedimos que o Espírito Santo faça essa transformação. Como bem disse aqui o pastor Valmir acerca de Nicodemos. Aquele que não nascer da água e do Espírito. O Espírito Santo, ele transforma, irmãos. Eu sou testemunha viva disso. Me converti com 13 anos de idade. Meu pai não era crente, minha mãe não era um crente, minha família não era cristã. Eu decidi por Cristo, eu desci as águas com 13 anos. Meu pai não foi no meu batismo, minha mãe não foi no meu batismo. Por quê? Porque quem tinha transformado a mente era eu. E toda transformação de mente gera uma transformação de comportamento e de atitude. Sabe qual é o problema do cristão? Ele bebe da fonte de água viva e quer que o outro seja transformado. Veja bem, a mulher samaritana se encontra com Jesus no poço. Quem bebeu da água? Ela. Ela volta para Samaria e diz, olha, para Sicar e diz, olha, eu encontrei um homem que falou tudo que eu tenho feito. Mas a gente bebe da água e quer que o outro seja transformado. Se você já bebeu da água da vida, a transformação tem que acontecer em você. Se eu já bebi da água da vida, que só Jesus Cristo pode dar, a transformação tem que acontecer em mim. Aleluia! E eu convido você a abrir a sua Bíblia. O maior exemplo assim que eu tenho na Bíblia de mulher que mudou as atitudes porque teve uma mente transformada foi Ruth. Eu considero esse versículo como um dos mais bonitos da Bíblia. E às vezes nós também romantizamos esse versículo. Esquecemos que quando Ruth declara este versículo, ela já havia passado por uma transformação de mente para gerar esse tipo de comportamento. Ruth capítulo 1, versículo 16. A Bíblia diz assim: disse, porém, Ruth, não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu.
O teu povo é o meu povo. O teu Deus é o meu Deus. Para chegar no versículo 16 do livro de Ruth. Essa mulher que entrou na genealogia de Cristo. Na história de Cristo. Estamos falando de uma moabita. Estamos falando de uma gentia. Estamos falando de alguém que tinha muitos deuses e decidiu por um único Deus. Essa mulher, para declarar o que ela declarou para sua sogra, ela passou por uma transformação de mente. Ruth não cai do céu e diz: ah, sogra, fala sério, olha só, onde você for eu vou, tá? Se você for no mercadinho da esquina, eu tô contigo. Ah, sogra, olha só, se você voltar para a tua terra, eu também vou. Não, não, não. Ruth fala isso expressando compromisso. Ruth fala isso para sua sogra, decidindo abandonar tudo aquilo que ela agora julgava como errado. Queridos irmãos, é impossível viver na presença de Cristo e não olhar para trás e ver quantas atitudes erradas. Eu não sei vocês têm vergonha alheia muitas vezes que vocês já fizeram lá atrás? Diz assim, gente, às vezes até no Instagram, aquelas lembranças do Facebook, não me manda não. Aquelas lembranças do Facebook, eu falo, meu Deus, quem era eu nessa época? Essa pessoa tinha saído do casulo? Ou não, era lagarta, porque eu acho que eu sou borboleta agora, né? Amados irmãos, quantas coisas você fazia. Quem é criança briga por bola, briga por boneca. Criança briga porque quer, muitas vezes, disputar o lugar com o amiguinho. Mas o convite do Senhor para nós é que nós deixemos as coisas de criança, próprias de criança, para que possamos crescer na presença dEle, para que possamos sim alcançar os voos como Ruth alcançou ou alçou esses voos. Só para lembrar a você, Ruth ela aparece na Bíblia através da história de Noemi. A família de Noemi tomou uma atitude inesperada diante da crise em Belém, se mudar para Moabe, uma terra pagã, politeísta. Eu quero dizer algo para você nesta noite. Nunca tome atitudes debaixo de emoção e debaixo de pressão. Emoções passam. A decisão que você tomar, ela fica. A família de Noemi, vocês conhecem a história, Elimeleque, a terra de Judá, a terra de Belém de Judá, a terra do pão estava sem pão. Como pode isso, né? A terra do pão, Belém significa isso, casa do pão, não tinha pão. É como você vir à igreja, tentar beber da água, comer do pão e não ter. Ninguém tem para oferecer. Os irmãos se prepararam, nem sei quem prega, nem sei quem vai fazer louvor, não... Graças a Deus que aqui não é assim, mas tem locais que você vai, chamados Belém, casa do pão, e você pensa, ali vou encontrar Jesus, vou encontrar pão, e não tem pão. Belém estava assim. Se você acompanhar comigo em Ruth, capítulo 1, do versículo 1 ao 4, a Bíblia diz assim: nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma órfã e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Uma família israelita que servia a um único Deus entra em desespero. O chefe daquela casa, Elimeleque, entra em desespero porque acabou o pão. Mas Jesus, ele é maravilhoso, ele diz que nem só de pão viverá o homem. Elimeleque abandona a terra de Belém, abandona o seu Deus ali, as suas tradições, e vai para uma terra pagã.
politeísta, porque não tinha pão. E às vezes nós somos como Elimeleque, mimados. Não tem pão, eu saio. Não é como eu quero, eu saio. Não concordo com isso, eu saio. Elimeleque sai e a tragédia começa a acontecer. Ele leva sua esposa Noemi e os seus 2 filhos. Ficaram ali quase 10 anos. Ao chegarem em Moabe, a primeira tragédia, morre Elimeleque. E aí Noemi pensa, ficarei eu com os meus filhos. Consequência dessa mudança, além da morte de Elimeleque, agora os seus filhos Malom e Quilion casam com mulheres moabitas. Que responsabilidade sobre nós, pais. Que responsabilidade sobre nós. Que lindo é ver essas crianças serem ministradas na hora do culto. Que lindo é você trazer o seu filho para a igreja. Porque lá em Moabe só tem moabita. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Lá em Moabe só tem moabita. Se você quer uma israelita ou um israelita para o seu filho ou para a sua filha, tem que ser aqui, na casa do pão, não é isso? Amém, jovens? Oh, mas está fraquinho demais, gente. Amém, jovens? Oh, melhorou? Não fiquem com moabitas não, gente. Só se o moabita se converter igual a Ruth. E aí é interessante que a tragédia começa a acontecer. Elimeleque morre. Os filhos de Noemi se casam com mulheres moabitas. Mas Noemi permanece com o seu Deus. Noemi não perde a sua fé diante de tantas tragédias e adversidades. Mas o que levou Ruth a declarar fidelidade completa e disposição de mudança em tudo à sua sogra, como nós lemos agora no versículo 16? O que levou Ruth a declarar: para onde você for eu irei, onde você pousar eu também pousarei, onde você morrer eu também morrerei? Irmãos, às vezes é difícil falar para o marido isso, vai falar para a sogra? Pensa aí. Tem dia que você fica, né, marido e mulher, naquela coisa, aquela peleja doida que a gente às vezes, né, fica, se estressa com o outro. Mas a mulher falou para a sogra. Eu posso até ousar em dizer quase que ex-sogra, porque ela já tinha perdido o marido quando ela falou isso. Vou até beber água, gente, pra você pensar aí. Quem era Ruth, hein? O marido morreu e ela não largou a sogra. A declaração maior de amor dela: onde você morreu, eu morro também. Jesus de Nazaré, que amor é esse? É a graça de Deus na vida de Ruth. É a metamorfose que Ruth experimentou na mente que gerou esse comportamento, porque esse não seria um comportamento esperado de uma moabita. Mas tem coisa, irmãos, que se a igreja não faz, se israelita não faz, moabita vai fazer. Eu não quero deixar moabita fazer nada que eu tenha que fazer. Afinal, Deus espera de mim. Deus conta comigo. Deus pode contar contigo aí, amém? Eu posso ouvir um glória a Deus? Deus conta com esta igreja aqui em Queimados. Deus conta com esta igreja no Rio de Janeiro. Deus conta com esta igreja no Brasil. Deus conta com vocês. Deus conta com o grupo ID louvando nas praças. Aleluia! Eu já vislumbrei esse grupo nas praças, cantata de Natal, eita glória! Vocês já pensaram esse movimento que está acontecendo aí nos shoppings? Esse grupo poder ir para um shopping, para um lugar e começar a louvar dessa maneira? Não vai ficar ninguém para vender nas lojas, vai todo mundo querer ver que voz é essa, o que está acontecendo. Como disse a Mônica comigo, parece um CD, né? Falei, menina, coisa maravilhosa. Podia ir para o Spotify, para o Deezer, para o YouTube, Grupo ID. Comecem aí. Comecem aí. Deus sem contar com a gente vai esperar Moabita se levantar e ficar tocando sofrência na praça? Ah, pelo amor de Deus, irmãos. Olha só o que a gente está vivendo nesses últimos dias. Música de sofrência para quem tem dor de cotovelo, para quem foi traído.
A igreja louvando plenamente, belamente, lindamente. E o melhor, com unção. Porque igreja tem unção. Igreja tem unção. Igreja tem unção. Aleluia. Unção para transformar vidas. Porque pessoas transformadas transformam. Oh, aleluia. Pessoas que já beberam desta água oferecem a outros. Pessoas curadas curam. Pessoas que já foram libertas, libertam em nome de Jesus. Pessoas que já saíram do casulo e já passaram pela metamorfose. Elas vão lá tirar as lagartas das ruas para fazer elas virarem borboletas. Ai, irmãos, o mundo está cheio de lagartas. Rastejando. Mas o pior, eles pensam que são borboletas, porque o inimigo faz isso. O Deus deste século, diz a Bíblia, cegou o entendimento deles. É por isso que um bom sinal é quando eu e você olhamos para trás e sentimos essa vergonha e falamos: gente, que coisa feia que eu fazia, hein? Meu Deus, eu já fiz isso. Meu Deus, eu já dancei assim. Meu Deus, eu já paguei esse mico todo. Porque a igreja tem que ser lotada de ex. E nós precisamos ficar felizes com isso. Uma igreja sem os ex não é igreja. Quem era Pedro depois da verdadeira conversão? Um homem que com uma pregação ganhou 3.000 almas para Jesus no seu primeiro sermão. Quem era Paulo depois da metamorfose? O homem que passou por naufrágio, foi picado por uma víbora, foi açoitado, foi preso, foi escarnecido. A maioria das suas cartas foram escritas da prisão. Enquanto nós, muitas vezes, estamos em nossas prisões, reclamando, murmurando, dizendo: Deus, quando eu saio daqui, Paulo remia o tempo escrevendo cartas às igrejas. Eu não sei qual é a prisão que você se encontra, mas eu quero te dizer nessa noite: aproveite o tempo que você está na prisão, no casulo, enfrentando um processo para ganhar vidas para Jesus. Há pouco tempo eu estive fazendo uma visita no Hospital Federal Cardoso Fontes, onde eu e o pastor João somos capelães ali. E quando eu cheguei na sala de capelania, me deram um nomezinho, falaram assim: pastora, tem uma visita para você fazer hoje. Há uma pastora que está internada. O nome dela é Maria Helena. Teve uma pastora aqui de manhã, mas ela não conseguiu entrar. Será que você pode fazer essa visita? Eu falei: claro. Irmãos, ao chegar lá, eu me deparei com aquela irmã com aproximadamente 80 anos de idade. Quando ela me viu, eu falei que tinha ido visitar, que a amiga pediu. Ela sorria tanto. Eu peguei o bilhetinho com os nomes que essa amiga pastora tinha mandado para ela orar. Ela beijava o papel e dizia: que oportunidade maravilhosa eu vou ter, porque enquanto eu estou nesse leito eu vou interceder pelas vidas. E eu ali senti vergonha de mim. Porque ela, no auge dos seus 80, estava feliz por poder, no leito, estar orando por vidas e servir ao reino de Deus. E ali Deus começou a falar muito comigo através dela. Eu achei que eu fui visitá-la, mas ela que me visitou. E ela ali começou a dar o seu testemunho, como ela conheceu Jesus. Para vocês terem ideia, ela passou pela morte várias vezes e não decidia por Cristo. Até o dia que ela estava numa comunidade e ela estava encarregada de levar uma quantidade enorme de drogas para um presídio. Você sabe que as pessoas nessa vida, elas muitas vezes ingerem a droga para levar para os presídios. Só que já tinham planejado a morte dela. Então a pessoa que enviou a droga para ela levar, preparou a cocaína moída com vidro. E ela engoliu toda aquela cocaína com vidro. E de repente, começou a sair sangue dela por todos os lados. O Senhor apareceu para ela e falou assim: você tem 20 minutos para decidir por mim. Senão você morre. No meio da comunidade, ela olha para uma igreja aberta e diz: me leva para aquela igreja. Eu quero decidir por Cristo. Ali ela aceitou Jesus. Não morreu. Foi salva. Hoje prega o evangelho nas comunidades.
Ela falou para mim, pastor, eu estou aqui, mas minha mala está pronta. Me internaram aqui, mas eu sei que eu vou sair, que eu vou viajar, que eu tenho missão para fazer. Então eu só vou ficar tempo aqui que Deus quer. Eu falei, é isso mesmo. Que mudança de mente, irmãos. E detalhe, irmãos, ela ria tanto. Eu nunca vi uma pessoa rir tanto. Olha que eu gosto de rir. Meu marido gosta de rir. Minha filha gosta de rir. Te apresentei, Ana? Não, gente, eu vim acompanhada da minha filha, Ana Clara, essa belezura de 18 anos de idade. E do meu amigo e irmão, Luiz Carlos, que nos trouxe. E a Ana gosta muito de rir, né? Ela gosta muito de rir. Nós somos uma família meio assim mesmo. E aí, eu nunca vi uma pessoa que ria como aquela pastora. Que ria de todas as lutas que ela estava vivendo. Me contando isso. Ela falou, pastora, uma vez eu estava no cemitério para fazer um trabalho, para matar uma pessoa, quando eu não servia a Jesus. E eu dentro daquele cemitério, eu vi os túmulos acesos. E o inimigo que agia na minha vida falava comigo, nesses você não pode mexer. Eles têm dono. E ela estava à procura de um crânio para fazer um trabalho, para enlouquecer uma pessoa e matar. Mas no túmulo dos crentes tinha luz. Ela via. Ela falava, ali a gente não pode mexer, ali a gente não pode tocar. Porque Deus tem compromisso contigo até depois da morte. Deus tem compromisso contigo até depois da morte. Vale a pena passar por essa metamorfose. Vale a pena, meus irmãos, ter mudança de mente como Ruth teve. Para experimentar uma nova vida em Cristo. Aleluia! Aleluia! Mas o que chamou a atenção de Ruth na vida de Noemi? Eu falei aqui que uma vida transformada transforma. O que chamou a atenção de Ruth na vida de Noemi? A convivência. A fé que Noemi tinha no Deus de Israel. Resultado de uma mente transformada. Ruth mudou de dentro para fora. Mas a sua concunhada, órfã, não. Ruth, capítulo 1, versículos 8 e 9, a Bíblia diz assim, disse-lhes Noemi, ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os que morreram e comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa de seu marido, e beijou-as. Elas, porém, choraram em alta voz. Após a tragédia, após Noemi perder também os seus filhos, ela despediu as suas noras. Ela desobrigou as suas noras de ficarem com ela. E ela disse, eu vou voltar para minha terra, porque eu ouvi dizer que Deus mandou pão para a casa do pão. Porque Deus nunca falta com o seu povo. Deus nunca decepciona o seu povo. Deus nunca deixa de enviar o maná para o seu povo. E o Deus de Israel se lembrou de Belém e mandou pão para a casa do pão. E Noemi falou, eu volto para minha terra, vocês fiquem, vocês sejam felizes, voltem para os seus deuses, voltem para as suas casas, voltem para os seus pais. E eu imagino Ruth olhando para aquela sogra, que ela conviveu com aquela sogra há quase 10 anos, falando, essa mulher é incrível. Eu não quero deixar essa mulher. O Deus dessa mulher é incrível, a força dessa mulher é incrível. E no versículo 14 de Ruth, capítulo 1, a Bíblia diz, então de novo choraram em voz alta. Órfã, com um beijo, se despediu de sua sogra. Porém, leia comigo, Ruth se apegou a ela. Ruth sofreu uma metamorfose, uma metanoia, mudança de mente no grego. Uma conversão genuína que a levou a abandonar antigos hábitos e os seus antigos deuses. É interessante que órfã significa pescoço. Quantas órfãs você vê indo embora? Ruth significa amizade. Eu vou repetir. Órfã significa pescoço. Ruth significa amizade. A Bíblia diz, você acabou de ler comigo, no versículo 14, que as duas choraram, sim ou não? Mas órfã, com um beijo, se despediu. Aquela que significa pescoço. Porque quando alguém vai embora da sua vida, você só olha o pescoço. Mas Ruth, que significa amizade. A Bíblia não diz que Ruth beijou a sua sogra, mas diz que ela ficou.
diz que ela se apegou. Sabe por quê, irmãos? Apego é melhor do que beijo. Tem muita gente que com um beijo vai embora, mas tem muitos que não te beijam, mas ficam. Judas, quando foi entregar Jesus para ser preso, ele deu um beijo. Eu prefiro apego do que beijo, irmãos. Olha que eu sou uma pessoa que eu gosto de beijar, abraçar, mas eu vou dizer para vocês, com os anos que eu já tenho de ministério de vida cristã, muitos me beijaram tão fortemente, e na mesma intensidade que me beijaram, me abandonaram. Enquanto outros nunca me beijaram, mas ficaram. Permaneceram. Observe isso. Observe isso no meio dos seus irmãos, da sua igreja, da sua família. E repita comigo: apego é melhor do que beijo. Fala mais uma vez: apego é melhor do que beijo. No versículo 15, nós já vamos encerrar. A Bíblia diz assim: disse Noemi: eis que tua cunhada, leia comigo, voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu volta após a tua cunhada. Aí você diz para mim: Orfa se converteu? Não. Orfa voltou para os seus deuses. Irmãos, conversão, metamorfose, metanoia é mudança completa. Você já viu uma borboleta voltar a ser lagarta? Quem aqui já viu? Levante a mão. Ah, graças a Deus, ninguém. Eu também não. Uma borboleta, depois que vira borboleta, nunca mais vai ser lagarta. Meu Deus! É um tal agora de cristão que a gente não sabe se é crente, se não é. Antigamente você andava na rua e falava: ali vai um crente. Lá em Jacarepaguá, eu era criança, eu lembro que aos domingos a gente morava numa rua que era ladeira e a gente fazia assim e minha mãe falava: corre que vem os crentes. E ninguém atendia a campainha. Mas a gente sabia como eram os crentes. Pela maneira de se vestir, pela maneira de falar, pela maneira de agir e até de reagir. Mas hoje, nós infelizmente estamos perdendo essa essência. Não é pelo vestir, irmãos, a gente sabe muito bem disso, mas a atitude das pessoas diante das adversidades. E a gente está vendo agora borboletas querendo ser lagartas de novo, querendo entrar no casulo. E é triste quando a Bíblia diz assim, duas coisas que a Bíblia fala que são nojentas, mas a gente precisa ouvir. A porca lavada voltou a revolver-se na lama, e o cão voltou ao seu próprio vômito. Eu tenho duas cachorrinhas e sei que elas às vezes fazem isso. Ai, que nojo. E a gente fala assim: ai, meu Deus. E a gente fala com o cachorro como se fosse gente, né? Ai, meu Deus, como é que vocês fazem isso? Que nojo, sai daí. Porca limpinha, ela vai voltar a se revolver na lama, sabe por quê? É da natureza dela. O cachorro faz isso porque é da natureza dele. Como nós, se nos convertemos de verdade, vamos querer voltar a ser lagartas? Não! Aceite a metamorfose. Aceite o processo e viva o propósito. Ruth se converteu. Observe que a oportunidade foi a mesma. A convivência com a sogra foi a mesma. A instrutora foi a mesma. Mas a decisão é pessoal. Quantas vezes a gente prega o mesmo evangelho para as mesmas pessoas, da mesma forma, uns aceitam, outros não. Porque Ruth passou por essa metamorfose. Lá fora o mundo chama de lavagem cerebral. A gente se converte e a gente fala assim: fulano passou por uma lavagem cerebral. Você tem que falar: não, foi metamorfose. Foi metanoia, mudança de mente e comportamento. E quem é que fez isso, pastor? Não, foi o Espírito Santo de Deus. Como é o tema proposto desta noite. A ação do Espírito Santo no homem. O homem fica irreconhecível. Meu irmão, o que uma borboleta tem a ver com uma lagarta? Nada. São outras cores. É leveza, é alegria.
Assim Jesus fez em você e fez em mim. Nós agora somos leves, somos livres, não mais nos rastejaremos para este mundo, para o inimigo. Nós agora sabemos voar. Você agora sabe voar. Levante aí as suas mãos, feche os seus olhos, porque você sabe voar e você pode voar. A mesma oportunidade, Ruth agarrou a oportunidade, órfã não. Vocês lembram do ladrão na cruz, os dos ladrões na cruz? Jesus crucificado entre um e outro. A mesma oportunidade. Um blasfemou diante da morte, já pregado na cruz. O outro falou, não fala isso. Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus falou, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Mudança de pensamento, metanoia, metamorfose. O homem foi salvo, pregado na cruz. O outro teve a mesma oportunidade, não quis. E eu convido você nesta noite a ficar de pé. Vamos fazer uma oração. Quem tem a mente transformada, automaticamente tem atitudes transformadas. Experimente viver uma mente transformada em Cristo. E desfrute de uma vida abundante. Irmãos, isso não é prisão, não. Prisão é viver no casulo. Deus não preparou a igreja para viver eternamente no casulo. Assim como Ele não preparou o povo de Israel para viver o tempo todo no deserto. Deserto é passagem. Casulo é momento. Não é para sempre. O deserto, ninguém faz moradia no deserto. Deserto é lugar de passagem. Você tem uma nova vida para desfrutar em Cristo. E eu quero dizer que você não vai mais rastejar, você vai voar. Você não vai mais causar repulsa nas pessoas, você vai atrair pessoas. Você não vai se frustrar, você vai desfrutar. Porque quem desfruta, não se frustra. Quando Paulo remia o tempo na prisão, escrevendo cartas às igrejas, ele desfrutava do tempo livre na prisão. Só pode fazer isso quem passou pela metamorfose. Quando essa senhora, a pastora Maria Helena, estava no hospital, dizendo que agora tinha vidas para orar no pedido de oração, ela estava desfrutando do tempo que tinha que ficar no leito. Metamorfose. Eu olho para essa igreja linda, amada e querida e percebo o quanto vocês têm desfrutado do tempo de vocês, se dedicando à obra de Deus, se dedicando a buscar a Deus. Isso são atitudes geradas por uma mudança de mente. Quem não tem mente mudada vai falar, vocês são loucos, estão gastando tempo, perdendo tempo. E nós falamos, graças a Deus, porque eu estou remindo o tempo, aproveitando o meu tempo com o melhor para Cristo. Por isso que a Bíblia fala que para o mundo nós somos loucos, né? Que loucura passar 3 dias, hein, Miriam? Trabalheira, ainda por cima grávida. Isso é loucura. Podia estar curtindo, podia estar aproveitando. É aquela história, irmãos. Eu podia estar vendendo, podia estar... Pelo amor de Deus, já está velho. Eu quero aproveitar a minha vida. Aliás, eu quero gastar a minha vida, os meus dias em Cristo, para Cristo, servindo a Cristo. Eu quero me gastar na presença de Cristo. E aí eu vou desfrutar e não mais serei frustrada. Porque quem vive frustrado, irmãos, não desfruta nada. Está sempre reclamando. Israel vivia murmurando. Não tem comida, Deus manda maná. Não tem água, Deus manda a água sair da rocha. Ai, não tem carne, Deus manda as codornizes. E eles estavam sempre frustrados. Sabe por quê? Não comiam maná com gratidão. Não bebiam da água dizendo que maravilha, água no deserto, não tive nem que buscar. Pegava as codornizes. Olha, Jesus, tu és maravilhoso, meu Deus, muito obrigada que o Senhor mandou essas codornizes. Não, tudo era reclamação. Já experimentou sair para passear e o passeio virou um inferno, como dizem por aí? Porque um probleminha começou a gerar briga, discussão e você não desfrutou de nada. Já saiu para viajar e voltou mais cansado do que foi. Porque você não desfrutou. Você se frustrou.
O convite de Deus nessa noite para mim e para você é: desfrutem da metamorfose. Desfrutem de uma nova vida. Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração.